Olá mais uma vez, chegamos então ao nosso último vídeo, a nossa última videoaula desta unidade número 2, denominada então Gestão de Marcas. Vou, a partir de agora, subir então o material que será o suporte para este vídeo, para esta videoaula. Então, observe aí, minha aluna, observe aí, meu aluno, que a temática que vamos abordar traz a solidez de branding e também vamos fechar de forma breve falando de design. Falar de branding, pessoal, é trazer uma nova filosofia de gestão na atualidade, em especial quando a gente caminha para o cenário da comunicação. A marca, ela acaba virando o centro de tudo. Quando a gente fala de várias formas de comunicação integrada, seja propaganda, seja o merchandising no PDV, que é a comunicação na loja, seja o merchandising que a gente vê na TV, que é chamada de merchandising tie-in, seja a força de vendas, a gente vai encontrar que a marca, ela se torna o elemento central. Daí então este nome dado chamado branding, ou seja, marca, a partir de agora, branding tem um conceito muito mais amplo. Observe com o professor esta definição que eu trago aqui para você, que fala e que explica mais detalhadamente o que é branding. Você vai sempre encontrar esta terminologia quando você for estudar todos os elementos de marketing e de comunicação, seja na parte de estratégia de marketing, seja na parte de publicidade e propaganda. Então, o branding, ele pode ser definido, acompanhe com o professor, dentro deste quadro azul que você vê aí, como uma evolução do conceito da comunicação integrada. Então, observe, olha só que interessante, comunicação integrada são todos aqueles elementos dos quais eu fiz a introdução há pouco para vocês: publicidade, propaganda, promoção de vendas, merchandising, força de vendas. Então, a gente tem uma nova evolução deste conceito. E aí, então, a marca agora é percebida, a marca agora é reconhecida como principal ativo das empresas. Isso ratifica o que eu tinha já explicado para vocês durante o decorrer desta unidade, em que um dos maiores e o maior patrimônio, obviamente, da empresa é a sua marca. Então, ou seja, dentro desta nova filosofia, minha aluna e meu aluno, a marca, ela tende a ser, ela passa a ser o centro de todo o processo. Então, a partir da marca é que se começa exatamente todo esse processo de comunicação integrada, esta evolução das estratégias de comunicação. Aqui nós trazemos mais alguns conceitos que de fato vão confirmar o que eu estou trazendo para vocês. É importante nós identificarmos que branding, minha aluna e meu aluno, é exatamente essa nova característica de gestão de comunicação que tem um propósito. Qual que é o propósito? Qual que é o objetivo, então? É aumentar a atratividade da marca, aumentar o valor da marca, né? Aumentar esse reconhecimento, aumentar essa percepção junto a todos os seus públicos, junto ao que a gente chama de stakeholders, né? Junto aos seus públicos de interesse. Então, nesta nova abordagem de gestão, a empresa, então, no que tange aumentar a sua atratividade, seja com elementos tangíveis e intangíveis, vai trazer aquela preocupação com a natureza, aquela preocupação com o consciente coletivo, aquela preocupação com as características de minoria, aquela preocupação no que tange exatamente vários elementos dessa sociedade plural e globalizada da qual nós vivemos. Então, ou seja, a marca se torna o centro de todas as atenções que vão efetivamente criar valor para o negócio. O que eu quero dizer com isso? Vão trazer estes diferenciais, que vão trazer estes benefícios. E isto, então, consolida o que o professor enalteceu, ou seja, esta nova filosofia com foco na marca. Porém, é importante nós enxergarmos isto aqui que eu apresento para vocês, minha aluna, meu aluno.
O que de fato é esse branding, essa solidez de branding, essa marca sólida? O que de fato é uma marca que a gente pode falar, ela é muito forte, ela ultrapassa gerações, ela ultrapassa séculos, ela passa de avô para neto. Então, por isso que ela se torna essa marca sólida. Ela, é claro, acompanhe com o professor, de cima para baixo, você vai facilmente ver. Ela é lembrada pelos consumidores potenciais. Então, a partir do momento em que o consumidor ela é indagada, indagado, ou quando ele se desloca para o varejo para adquirir o item, rapidinho ele lembra. Então, ela é lembrada pelos consumidores potenciais. No vídeo anterior, tratamos muito da ideia da Nike, da Adidas, da Coca-Cola, né? Vamos trazer aqui para marcas como o do supermercado Pão de Açúcar, ele é fácil de ser lembrado pelos consumidores potenciais, ou seja, aqueles consumidores dentro daquela classe social que de fato segmentadas é o target do Pão de Açúcar. Então, aquele consumidor que preza por qualidade, que preza por ter um estacionamento para colocar seu carro, que preza por um bom atendimento, um layout diferenciado, olha só, é facilmente lembrado. Outra situação em que trazemos então esta solidez da qual o professor está aqui apresentando neste vídeo. Ela possui um benefício muito forte. Ela tem uma característica diferenciadora para o consumidor-alvo. Então, uma empresa, obviamente, tem uma preocupação muito grande com o meio ambiente, muito grande com a sociedade. Olha a Natura, por exemplo. Por que ela tem essa solidez de branding? Porque ela possui benefícios muito fortes. A gente trabalha, a gente identifica na marca Natura o pilar social, o pilar econômico, o pilar ambiental, que a gente chama de triple bottom line, muito presente, muito forte. E isso tudo é um grande diferenciador, são diferenciadores para os consumidores, para as consumidoras que adquirem, então, produtos Natura. Outra característica, acompanhando aqui com o professor, onde você vê essa pirâmide, é considerada relevante para quê, pessoal? É considerada importante essa marca para quê? Para atender as necessidades e os desejos de um grupo. Então, observe, ela é importante para atender aquilo que diz respeito a características de necessidades triviais do dia a dia, como comer, por exemplo, como se alimentar. Então, você vai comprar arroz, você lembra da marca Camil. Então, ou seja, ela é importante, ela é relevante, atende de fato uma característica de necessidade de um grupo, de uma sociedade como um todo, dos consumidores, e também atende ao desejo. Então, a moça que quer comprar, por exemplo, uma bolsa, ela lembra da marca Louis Vuitton. Olha o desejo, ela é importante para atender exatamente esse desejo. Observem aqui conceitos centrais de marketing muito presentes, né? E que enaltece exatamente essa solidez. Outra situação, mantém-se relevante para o consumidor a longo prazo. É aquilo que eu mencionei para vocês, pessoal. É uma marca que, de fato, ela tem essa característica muito forte por décadas. Ela tem essa característica muito forte por muito tempo. Observe, Coca-Cola vem de 1880 aproximadamente e tantas outras marcas, as quais eu trouxe para vocês anteriormente nesta característica de definição de marca, e toda a história, Brahma, Faber-Castell, ou seja, elas se tornam muito importantes a longo prazo e vão se perpetuando, obviamente, com uma excelente administração e também em que se vê esta evolução da comunicação integrada, em que marca ela é efetivamente o centro de tudo. Ela é considerada diferente das demais pelos consumidores. Então, ao adquirir um Omo como sabão em pó, a consumidora, o consumidor, aquele que usa o produto, ele vai enxergar exatamente estes diferenciais, seja exatamente na espuma, seja exatamente
no perfume, seja exatamente na qualidade da lavagem. Então, as pessoas identificam exatamente estes diferenciais. E a marca também possui uma imagem condizente com a identidade transmitida pela empresa, né. Então, a gente pega uma empresa que tenha exatamente uma preocupação ambiental, então tá ali na sua filosofia, faz parte do seu conjunto de responsabilidade socioambiental e social, então é inerente, é condizente com aquela própria personalidade, com a identidade que está sendo transmitida para a empresa, não pode fugir disso. E o seu portfólio ajuda a construir esta imagem. Então, seus próprios produtos por baixo deste guarda-chuva e atendendo vários segmentos, atendendo vários setores, tendo várias categorias de produto, ajuda exatamente a construir sua imagem. Então, pega, por exemplo, uma Procter Gamble, que por baixo deste guarda-chuva você vai enxergar exatamente ali um conjunto gigante de categorias de limpeza, de cuidados pessoais, mas tem um portfólio que constrói exatamente esta imagem. Ela possui uma percepção de qualidade, isso vem enaltecendo o tempo todo, né? E que, de fato, ela tem ligação muito intrínseca com as próprias expectativas dos consumidores, né? E também está muito pautada pelas próprias ações de marketing da empresa. Então, o consumidor, a consumidora vê essa qualidade. Então, ao adquirir um item no supermercado, você compra ali, por exemplo, um produto Balduco, você sabe que de fato tem a qualidade, atende aquilo que o consumidor quer, né? Ali na pirâmide das expectativas, né? E de fato tem tudo a ver com as próprias ações de marketing da empresa, a empresa, no que ela comunica na sua mensagem publicitária, seja também nos diferenciais de produto, enaltecendo sempre este elemento de qualidade. E aí cria este vínculo de fidelidade com os próprios consumidores-alvo. Lembrem-se, nós falamos destes pilares e isto enaltece exatamente essa solidez, ou seja, esse pilar de familiaridade, esse pilar que hoje traz exatamente para as características de fidelidade. Com a nova era de tudo que a gente vê, o relacionamento, e isso gera exatamente retorno, compra, o consumidor volta de novo àquela loja, daquela marca, ou então compra de novo aquele produto. Garante, obviamente, lucratividade da empresa, né? Ou então, pelas próprias características de unidade de negócio, então é importante, gera exatamente essa lucratividade. Então, você tem por baixo desse guarda-chuva, você pode ter uma marca que se distancia de todas as outras da empresa por ter esta solidez. E é claro, possui um valor patrimonial elevado. Se a gente for pegar aí a lista da Forbes, lembra que eu sempre mencionei e menciono para vocês, minha aluna, meu aluno, a gente vai ver as empresas, por exemplo, de tecnologia, ali então no topo, né? Por quê? Porque tem um valor patrimonial muito elevado, somado exatamente tudo aquilo que é tangível e aquilo que é intangível. Então, isto de fato configura e ratifica o que o professor enaltece para vocês acerca desta solidez de branding. E para a gente fechar, minha aluna e meu aluno, esta gestão de marcas, a gente fala de design. O design, pessoal, ele tem vários elementos, ele tem vários fatores que são muito importantes, que são determinantes, né? Então, quando a gente pega um produto, a gente precisa enxergar, ele é funcional, é fácil de mexer, né? Ele tem ergonomia, ele pega na nossa mão, né? A gente consegue manusear, né? E esteticamente ele é bonito, como é que ele é? Tudo isso faz parte do design. O design nada mais é do que o desenho. E hoje a gente tem, inclusive, muitos brasileiros e brasileiras que se destacam neste cenário de design. Seja aqueles de carro, como brasileiros que hoje trabalham exatamente na Audi, na Volkswagen, lá na Alemanha, construindo, desenhando os carros deste momento e para o futuro. Então, ou seja, está trazendo todos estes novos fatores superdeterminantes. Então, o design, minha aluna, o design, ele é esta ferramenta muito eficaz, ele é muito importante e que vai trazer o quê? Vai, mais uma vez, agregar valor. Ou seja,
É o diferencial. Pega, por exemplo, uma garrafinha verde do Danone Activia. Você vai ver ali o design da embalagem, você vai ver um rótulo que facilmente se comunica, você vai ver exatamente os elementos visuais, a tipografia. Então, tudo isso ajuda o quê, pessoal? Tudo isso que eu estou falando, do design, do desenho, vai provocar o quê? Um aumento de vendas, vai alavancar as vendas. E não obstante, tudo isso por um primeiro momento de chamando a atenção do consumidor. E é claro, isso tudo vai contribuir para o que a gente está falando aqui, pessoal, dessa consolidação de marca, ou seja, deste branding, de tendo exatamente, de ter a marca como centro de tudo. Muito bem, minha aluna, muito bem, meu aluno. Finalizamos aqui, então, esta unidade número 2. Espero que ela tenha sido extremamente proveitosa para você e que tudo que for dividido acerca de marca seja muito importante na sua trajetória. Meu muito obrigado e fico à disposição.